Bom dia, bom dia. Alô, pessoal, bom dia. Tem alguém na sala? Estão sem o áudio, Douglas. Todo mundo sem áudio? É Dani barrou. Aí pra falar tem que levantar a mão, igual antigamente. Mas, e foi por quê? Porque teve problema com o áudio vazado na sexta-feira, aí ela pediu pra bloquear o áudio dele de novo. Eles estavam conversando muito, foi isso? É, coisa paralela, atrapalhando a aula, e ela pediu pra barrar. Mas, no caso da minha aula, eu fico irritado porque eles não falam. Pois é, elas falam liberar pra ninguém. Elas que lembrou para ninguém, foi, não, professor? É pra falar com ela, qualquer coisa. Ela disse, foi? É, No porque caso, fica. quer que alguém fale, tu diz que eu libero aqui. Outro mesmo libera. Pra ir Como é? pra não liberar todo mundo. Como é o negócio? Quando for pra solicitar pra alguém falar, eu libero aqui, quando falar o nome de algum aluno, outro libera aí, para não ficar solto para todo mundo. Vou liberar aqui para ele, peraí. Então eu posso também liberar aqui se eu quiser, né? Pode. Ah, entendi. Então bota aqui, por exemplo, Sabrina, bota aqui e ativar. Certo. Sabrina? Alô, Sabrina? Oi, prof, bom dia. Bom dia, tudo bom? Uhum. Entendi. Então aqui eu mesmo ativo, né? Por exemplo, Isso. eu fazer outro teste aqui, tá? Por exemplo, agora, às vezes o cara bota ativar e não ativa, viu? Demora um pouquinho, é? Ou ele não ativa de jeito nenhum? Ele não está ativando. Tá liberado para mim já para ativar mesmo? Tá. Bom, não está ativando. Então, no caso aí, quando eu falar o nome, você vai e desativa e aí eu vou falando, não é isso? Aham. Ah, entendi. Bom, pessoal, olha só, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso. Sim, outra coisa, tá? Daqui a pouquinho eu falo a vocês, a gente conversa sobre o trabalho, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo sobre o trabalho, não agora. Antes eu vou, peço para que vocês peguem a apostila de vocês, tá? Se eu não me engano, a apostila 3. Na aula passada eu falei a vocês um pouquinho sobre força, tá? Força, movimento, falei um pouquinho sobre força resultante, tá certo? Como é que isso atua. Falei sobre as grandezas vetoriais e as grandezas escalares, tá certo? E passei para vocês uma atividade, um exercício da apostila, tá bom? Então, a gente corrigir, primeiramente, bota aí na página 205, por favor, pessoal. Página 205. Eita, eu vou botar para todos. Página 205. Levanta a mãozinha aí, quem tá, se você já botou na página, por favor. Todos na sala. Levantando a mãozinha aí, Nicolas, só Nicolas, Gabriel, ou levanta a mãozinha, dá um ok. Pedro, dá um legalzinho, Bianca, Lucas. Falta muita gente ainda, tá? Vamos pegar a apostila. Lucas levantou a mão. Quer falar, Lucas? Vê aí, por favor.
Não, não, professor. Bom dia, eu abri sem querer. Eu botei sem querer lá, levantei. Tranquilo. Então, vamos lá. Tá todo mundo na página 205, ok? Olha só, gente. Antes, vamos lembrar aqui. Eu falei a vocês na aula passada que existem duas grandezas, tá? Existe a grandeza física escalar e a grandeza física vetorial. Então, essas duas grandezas eu comentei com vocês na aula passada, tá certo? Antes de começar a aula, eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Érica, vê aí, Érica, tá o nome direitinho, por exemplo. Dá para checar bem aí o nome? Sim. Tá um Beleza, pouquinho né? claro, mas dá pra ver sim. Douglas. Eu acho que deve ser o piloto também. É, Bom, eu tenho que vou pegar piloto por aí ou comprar tinta, não sei como vou fazer. O piloto tá muito bom, não. Bom, pessoal, então, o livro, Gabriel, o livro é a apostila de vocês, o livro. Apostila 3, página 205. 205. Vamos lá. Tem duas grandezas físicas. A grandeza física escalar e a grandeza física vetorial. Eu tinha explicado a vocês, na aula passada, com exemplos. Tá? Eu dava, por exemplo, eu dizia que um corpo qualquer tem uma massa de 12 quilogramas. Ou que a força exercida nesse piloto para escrever no quadro foi de 2 newtons. Ou um carro está passando aí na rua com uma velocidade de 63 quilômetros por hora. Ou, de repente, a temperatura aqui na sala é de aproximadamente 23 graus Celsius. Veja, pessoal, eu estou escrevendo aqui para vocês algumas grandezas físicas. Agora, toda grandeza física, ela vem acompanhada de a própria grandeza, o valor numérico e a unidade. Tá? Ou seja, vou dar o primeiro exemplo aqui. Presta atenção. Massa igual a 12 quilogramas. Qual é a grandeza física? Massa. Qual o valor numérico? 12. Qual é a unidade? Quilograma. Perfeito? Então, grandeza física, massa. Valor numérico, que é o número, 12. Unidade, quilograma. Ok? Por exemplo, Vinícius César. Ative ele aí, por favor. Vinícius César. Alô, Vinícius. Alô, Vinícius. Vinícius? ele tá respondendo no chat. Para mim, não. Tô vendo aqui, não. Ele tá dizendo que não tem microfone? Não, tem momentos que ele falou, não foi, gente? Vocês lembram que teve um momento que ele falou no microfone, agora ele tá dizendo que não Tô vendo tem no celular, só microfone. pelo PC ele não tem. Certo. Ah, é? Não Então, tá, ele né? não tem microfone, professor. Ele pode responder pelo chat ao senhor? Pode sim. Vinícius, bote para todos, tá? Não pode reservadamente, não. Bote para todos. Tá bloqueado também. Oi? Tá bloqueado para todos. Ah, é? Pode mandar para o anfitrião. Ah, entendi. Então, outra pessoa aí, sei lá, Tarcísio. Alô, Tarcísio? Oi, Nicolas. Nicolas levantou a mão. Nicolas? Professor, eu não estou conseguindo ver o número que você escreveu do lado, não. O senhor poderia... Sério, Olá. bicho? Peraí, deixa eu ver se eu jeito mexendo aqui na... Vê se melhora ou pior. Piorou. Uma coisa. Oi? Piorou. E agora? Melhorou. Melhorou? Você vai enxergar? Dá pra ver agora, vai lá. Dá pra ver. Deixa eu ver se melhora assim. Tu disse se melhora ou piora, tá? Coloca o computador mais junto. Piorou ou melhorou?
Tá, piorou. Piorou. Nossa, agora piorou demais. Piorou? E aí? Não. Tá ruim, é? Não. Tá ruim, né? Tá Eu acho que é, desfocado. Tá como se tivesse desfocado. eu acho que é pro outro lado. Melhorou, melhorou assim, ó. Pronto, ficou muito boa. Como Professor, assim? coloca o computador mais junto do quadro. Na verdade, Tem... tem que só ficar com melhor resolução. Mas dá pra chegar agora? Dá, dá. É que às vezes ele dá uma desfocada assim. E dá Mas uma dá pra enxergar aproximada, né? direitinho. É. Bom, então deixa eu falar aqui a vocês. Olha, massa igual a 12 quilogramas. Massa igual a 12 quilogramas. Quem é a grandeza física? Massa. Qual é o valor numérico? 12. Qual a unidade? Quilogramas. Força igual a 2 newtons. Lembra que Newton, unidade de força, pessoal? Existe muito isso na física, tá? Os cientistas, os físicos, eles descobrem algumas coisas. Antigamente eu usava muito isso, tá? E as unidades, já que ele descobriu, geralmente vem acompanhado do nome da pessoa. Né? Por exemplo, aqui, temperatura igual a 23 graus Celsius. Celsius. Pessoal, Celsius, na verdade, Anders Celsius, foi um físico sueco, tá? Que descobriu e inventou essa unidade de temperatura. Já que ele descobriu, ele colocou o próprio nome, Celsius. Ah, força 2 newtons. Isaac Newton, tá? Nos seus estudos, formulou as leis e usou o nome dele também, leis de Newton. Ele gostava muito de colocar o nome nas coisas, tá certo? Em matemática, ele difundiu o binômio de Newton, tá certo? Na termologia, o disco de Newton. Veja que vem sempre acompanhado do nome da pessoa, tá? Fahrenheit foi uma pessoa também. Tesla. Então, tem várias unidades. Algumas unidades não tem ninguém, não. Por exemplo, quilograma. Não foi a pessoa. Né? A gente sabe que a unidade fundamental é o grama. Quilo, o prefixo quilo é 1000 vezes. Então, 1 quilograma são 1000 gramas. Então, não tem nada a ver com o nome de pessoas. Assim como quilômetros por hora. Agora, Newton, Celsius, foram cientistas físicos que utilizam seus nomes para representar as unidades. Perfeito? Se eu quiser falar, levanta a mão, tá certo? Então, aqui, velocidade 63 km por hora. Velocidade igual a 63 km por hora. Unidade, grandeza física, velocidade. Valor numérico, 63. Unidade, km por hora. Pessoal, temperatura igual a 23 graus Celsius. Grandeza física, temperatura. Valor numérico, 23. Unidade, graus Celsius. Agora, dessas grandezas aqui, ela pode ser escalar ou vetorial. Quando é que a grandeza física é vetorial? Quando a direção e o sentido é importante para a questão. Quando a direção e o sentido influencia no dado numérico, então é uma grandeza vetorial. Como assim, professor? Por exemplo, dizer que um corpo tem massa 12 quilogramas já completa totalmente a informação. Ou seja, por quê? Porque massa é uma porção limitada de matéria. Se eu tenho, por exemplo, um pacote na minha mão aqui com 12 quilogramas, a quantidade de pacote é 12. Não vai ter negócio de apontar para um lado e para o outro. Então, não tem direção e sentido. Então, por exemplo, a unidade de massa é uma grandeza escalar. Escalar. Perfeito? Agora, força 2 newtons. Opa, força já é diferente. Porque, por exemplo, se eu disser assim, empurra essa cadeira. Empurra essa cadeira. Empurrar é aplicar força. A pergunta é, professor, eu devo empurrar essa cadeira para onde? Ou seja, essa força aplicada é para onde? Então, força tem direção e sentido. Então, se força tem direção e sentido, então força é a grandeza física vetorial. Por quê, professor? Porque tem que saber a direção e o sentido. Alguma dúvida alguém, pessoal? Até agora? Acho que não, né?
Se tiver, só levantar a mãozinha. Pessoal, velocidade igual a 63 km por hora. Inclusive, pessoal, eu vi com vocês movimento progressivo e retrógrado. Aponta para algum lugar. Ou seja, a velocidade aponta. Se eu disser assim, ó, bicho, pega esse. Eu tô dentro do carro com você. Eu faço, ó. Sei lá, eu tô num local em que eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Eu faço, ó, anda aí com a velocidade. Sim, para onde? Então, velocidade tem direção e sentido. Se velocidade tem direção e sentido, então velocidade também é uma grandeza vetorial. Pessoal, temperatura igual a 23 graus Celsius. 23 graus Celsius não tem a história de, apontando para onde? Qual a direção da temperatura? Nada a ver. Então, temperatura é uma grandeza escalar, porque não precisa de direção e sentido. Então, precisou de direção e sentido, é vetorial. Não precisou, é escalar. Alguma dúvida, pessoal? Certo. Beleza? Então, aí, Bianca, Nicolas, não, né? Bom, vamos lá. Vamos para as questões aqui da apostila, tá certo? Bom, na página 205, tá aqui. Página 205, essa paginazinha aqui, ok? Primeiro quesito, ele fala assim. Analise as situações descritas a seguir e classifique as grandezas físicas citadas em escalares ou vetoriais, escrevendo os números romanos nos quadros correspondentes. 1. Pedro, já que a questão é Pedro, então eu quero falar com Pedro. Pedro Eugênio, por favor, libera ele aí. Libera Pedro Eugênio. Pronto. Oi, Pedro, bom dia. Alô, Pedro Eugênio? Oi. Pedro Eugênio, na opção ele fala assim, ó. Toca a pocheleira, não tá? Tô. Lê para mim. Pedro verificou em seu relógio que eram 8 horas da manhã. Beleza. 8 horas, Pedro. 8 horas. 8 horas é a grandeza escalar ou vetorial? O que é que você acha? Eu acho que é escalar. Escalar, muito bem. Por quê? Precisa apontar para algum lugar? Não. Horas, tem que ter direção e sentido? Tem. Tem que ter? Não. Não Você sei. vai falar assim, ó, que horas são agora? Rapaz, são 8 horas, apontando para baixo. Existe isso? Não. Não. Então, 8 horas, inclusive, pessoal, é uma coincidência muito grande, viu? Porque agora são 8 horas mesmo. Então, a questão aí tá bem atual. Que coincidência impressionante. Está na sintonia. Está na sintonia. Então, Pedro verificou em seu relógio que era 8 horas da manhã. Já tem isso, né? Exatamente isso. Então, veja só. Qual é a grandeza física aí? Tempo, concorda? Uhum. Sim. Ok, Pedro? Ok. Tempo. Qual é a unidade, Pedro? 8 8 é o valor numérico. Que é a unidade? horas. Horas. Essa grandeza física é escalar ou vetorial? Escalar. Escalar. Então, ó, lá embaixo, né? Que assim, grandezas escalares já é o número 1. A letra I, não é isso? Uhum. Isso. Beleza ou não? Beleza. Tranquilo? Uhum. Por favor, deixa eu ver. Sara, tá aí? Libera a Sara aí, por favor. Alô, Sara? Libera a Sara aí, gente, por favor. Anfitrião, libera a Sara. E pode liberar 2 vezes já. Oi? Falta ela confirmar. Bate ela. Sara, libera o teu áudio aí, Sara. Sara, por favor. Sara está na sala. Está sim, professor. Meu amor, fale com o professor, pelo menos pelo chat, para ele saber que você está aí.
Ela respondeu, professor? Não. Não. Vamos ver, né? É. Matheus Graff tá aí? Ele tá sem Matheus? microfone. Graff. Tá até sem aberto o áudio. microfone? Tá Tá só até a câmera aberto o áudio dele. dele. Ele tá sem o ícone de microfone, tá sem o microfone no computador, celular. Ligado. Como é? Ele usa o celular. Tá desativado o microfone. Não tá com a opção? É só a opção de câmera no usuário dele. Uhum. Graf, né? Thalisson. Bom dia. Alô, Thalisson, fala mais alto. Alô, alô. Tudo bom? Tudo bom? Thalisson, lê aí, ó. O 2. Kátia subiu em uma balança e verificou que sua massa era 50 kg. Bom, o que aparece aí de número é o quê? 50. Pronto, isso é o quê? Massa, não é isso? Ele fala aí. Então, qual é a grandeza física? Escalar? Escalar. Na verdade, a grandeza física é massa. E Ah. essa grandeza física é escalar. Qual o valor numérico? 50 E qual a unidade? kg. Beleza. Foi embora. Amanda. Cara, essa interação me deixa irritado. Amanda, eu vou ler para aqui e você responde aí, tá certo? No chat. Ela está esperando no chat para mim. Ela tem som, viu, professor? Ela tem microfone. Então libera aí para aí, por favor. Libera aí, Felipe, por favor. É a Amanda. Já liberei. Amanda, libera teu som também, Amanda. Tudo bom, Amanda? Alô, Amanda? Tá bem baixinho, né, professor? Tem como aumentar, Amanda, o volume? Tá bem baixinho sua voz. Eu só tenho esse fone aqui, e o meu computador não sai o áudio. Tá. Eu tô falando perto do microfone. Melhorou agora. Foi. Bom, Amanda, deixa eu melhorar o meu som aqui. Melhorar agora o meu som. Uma caixinha aqui bem potente. Ela falar, eu vou escutar ela bem agora aqui. Fala agora aí, Amanda, por favor. Agora eu estou bem. Amanda, leia o terceiro, Amanda, opção 3, por favor. Tá. De acordo com as leis de Newton... Não. É página 205. Estou na correção do exercício. Acorda, Amanda. 205. É o 3. Eu tô no 3. Na questão 3 não, tá? Vá, lê aí. A velocidade média de Marcelo. Essa? A coluna de esquerda com a direita. Tá certo? Não, amor, é na apostila 3. Então, eu tô na apostila 3, na 205. No primeiro quesito. Ah, no primeiro quesito. Isso, a opção 3 é o primeiro quesito. Analise as situações descritas a seguir e classifique Já as leu grandezas. isso aí. Já respondeu 1, já respondeu 2. Se está no 3, algarismo romano 3. Ah, tá. 1C, 2A e 3B. No caso, no algarismo romano. Não, acho que você está equivocada. Bem, o primeiro quesito tem assim: analise as situações descritas a seguir, não é isso? Sim. Pronto. Aí tem 1. Pedro verificou em seu relógio que era 8 horas da manhã. Tá vendo isso? Tá. Aí no 2 tem o quê? Kátia subiu em uma balança. Isso. Eu estou no 3. Lê o 3 agora. 3. A velocidade média de Marcelo durante a viagem foi de 8 km por hora. 80.
80, no caso. Isso. Qual é a grandeza física aí, Amanda? 80 km. A grandeza física é o que aparece com o número. Esse número aí, 80 km por hora, representa o quê, de Marcelo? Na própria frase vem dizendo Velocidade média. velocidade. Beleza. Cá seria a média. Então, a grandeza física aí, Amanda, é velocidade, concorda? Uhum. Qual o valor numérico que aparece aí? 80. 80. E qual é a unidade? Unidade. Sim. A unidade é o que acompanha o número. Quilômetros por hora. Isso. Essa velocidade, essa grandeza física, ela é escalar ou vetorial? Vetorial. Por quê? Porque precisa de direção e sentido, tá claro? Ou seja, velocidade aponta para algum lugar. Entendeu? Ok? Beleza. Lê para mim o 4, por favor. Everton aplicou uma força de 15 N, 15 newton, Esse N é Newton. Isso. para empurrar uma cama de seu quarto. Beleza. Qual é a grandeza física agora aí? 15 N. É tempo, é massa, é velocidade, é força, é o quê? Força. Então, repetindo. Qual é a grandeza física? Força. Força. Show de bola. Qual é o valor numérico? 15. 15. Qual a unidade? Newton. Beleza, já entendeu. Essa grandeza física, Amanda, ela é escalar ou vetorial? Ela é vetorial. Vetorial. Por quê? Porque força aponta, né? Força tem direção e sentido. Ok, Amanda? Tranquilo? Ok, tranquilo. Beleza. Nicolas, por favor. Obrigado, tá, Amanda? Nicolas. Oi, professor. Beleza, cara? Beleza. Lê o 5 aí, por favor. Assim, a temperatura máxima registrada hoje em Londrina foi de 25 graus, 26 graus Celsius. Unidade, qual é a grandeza física aí? É Celsius. Temperatura, no caso. Temperatura aí. Temperatura. Valor numérico? 26. Unidade? Unidade seria Celsius agora. Isso. Então, certo. Aí eu pergunto, essa grandeza física é vetorial ou escalar? Escalar. Perfeito. Então, pessoal, na tabela abaixo, onde tem assim, obrigado, tá, Nicolas? Grandezas escalares e vetoriais, na escalar você coloca o quê? 1, 2 e 5, né? E na vetorial, 3 e 4. Se alguém não entendeu, levanta a mãozinha. Beleza, ninguém levantou a mãozinha, ninguém falou no grupo, então tá todo mundo ligado, tá certo? Emily levantou, professor. Opa, diga lá, Emily. Diga lá, minha filha. Eu não consegui entender muito bem a diferença de escalares e vetoriais. Vetoriais, né? Vou explicar agora a você. Pessoal, Emily, toda vez que a gente dá uma grandeza física, que é um número acompanhado da unidade, você, para definir perfeitamente aquela grandeza física, para que não surta nenhum tipo de dúvidas ainda como aplicar aquela grandeza física, ou seja, quando você precisa, tem necessidade, tá? Em que você tem que ter a direção e o sentido. Primeiramente, vamos lembrar o que é direção e sentido. Direção é o eixo de atuação. Imagine que esse piloto aqui fosse uma seta, ok? Onde a pontinha do piloto aqui é a seta. Então, veja só. Essa direção que eu estou representando aqui para você é uma direção horizontal, ok? Qual é o sentido? Ó, o sentido é para onde ele aponta, tá, ok? Eu acho que para vocês aqui, porque deu uma confusão agora para mim, eu acho que para vocês aqui é para a esquerda, não é isso? É isso ou não? Beleza. Então, veja só. Qual é a direção desse piloto? É a direção horizontal. Qual o sentido? Para a esquerda. Qual é a direção desse piloto aqui? Horizontal também. E qual o sentido? Para a direita.
Ok? Qual é a direção desse piloto aqui? Vertical. Qual é o sentido? Para cima. Qual é a direção desse piloto aqui? Vertical. Qual é o sentido? Para baixo. Então, o sentido é para onde aponta. Então, tem grandezas físicas que você tem que dizer para onde está apontando. Exemplo, o meu peso. Vocês vão ver, vou ver isso hoje com vocês ainda, se der tempo, o que é peso. Peso é uma força. É a força que a Terra exerce sobre você. É uma força que puxa você para baixo. Olha aí. Puxa você para baixo. Então, peso aponta para algum lugar? Emily, deixa a Emily ligada. Você perguntou, não foi? Eu acho que sim. Isso. O peso tem como apontar para cima? Ou seja, se o Não, peso apontasse para cima, você ia flutuar. Acontece isso? lógico que não. Ele aponta para baixo. Então, Por conta peso... da gravidade. Perfeito, Emily. Então, peso na ponta, peso não tem direção e sentido. Aí eu pergunto, tudo que aponta é vetorial, o que não aponta, escalar. Aí eu pergunto, peso é a grandeza física, escalar ou vetorial? Hein, Emily? Alô, Emily? Quem desativou? Ou foi? Repete, por favor. Eu não consegui escutar direito, não. Eu repito, sim. Então, a força-peso, o peso em si, se ele tem direção e sentido, se ele aponta, é a grandeza escalar ou vetorial? Escalar? Não. Se aponta, é vetorial. Se não aponta, é escalar. Certo, Emily? Emily, quero que você entenda bem mesmo, tá certo? Se eu disser agora assim, agora são 8h14, inclusive passou até da hora, foi? Mas não tem problema não, desconta lá. Ó, 8h14, agora 8h14. Eu preciso saber para onde aponta isso. Tem que ter direção e sentido. Não, é 8 horas para cima, 8 horas para baixo. Existe isso? Eu acho que sim. Existe? Por exemplo, que horas são? Cara, 8 horas. Apontando para onde? Ah, Existe? não. Não. Se não existe, é escalar. Então, olha, temperatura, tempo, massa, são vezes escalares. Agora, a velocidade. Opa, o carro está se movendo com a velocidade. Cara, para onde? Eu estou indo para Olinda. Não, eu estou indo para Boa Viagem. Então quer dizer que aponta, deslocamento aponta, velocidade aponta. Então, se aponta, a grandeza é vetorial. Entendeu agora, Emílio, ou não? Eu entendi mais ou menos, sabe? Mas depois eu vou lendo mais sobre isso. Não, tudo bem. Faz o seguinte, eu vou dar um tempo aqui, agora. Pelo menos, né, Érica? Sim. Eu pego direto e largo mais cedo lá. Pode ser? Pode ser. Não, professor, eu procuro mais sobre isso. Não, eu sei, mas entenda. Eu não gosto de ter essa dúvida, não. Pessoal, não só para você, tá, Emily? Pode ser que alguém também não está entendendo e não fala. Tá certo? É importante. Veja, pessoal, toda a sala. A grandeza, já vimos o que é grandeza física. Massa, força, velocidade, temperatura, tempo, aceleração, peso. Tudo isso são grandezas físicas. Essas grandezas físicas vêm acompanhadas do valor, do número, né? Quando eu falo valor, o número, e da unidade. Tá ok? Vamos lá. Vamos falar sobre duas grandezas físicas. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Se eu disser assim, gente, eu vou entrar no meu carro agora e vou me movimentar a uma velocidade de 60 km por hora. Cara, quando você vai se movimentar com uma certa velocidade, tu tem que ter um destino. Eu não posso implementar no carro sem esse destino. Então, geralmente, a segunda pergunta que se vem em relação à velocidade é, cara, você vai para a direita ou para a esquerda? Para frente ou para trás? Para diagonal? Ou seja, essa velocidade sua aponta para onde? Porque a grandeza é chamada vetorial.
Bianca, eu vou pegar direto e largo mais cedo, tá? Pessoal, vou pegar direto essa aula e largo um pouco mais cedo lá. Tá certo? Então, você vai ter largo 20 minutos antes. No caso, se deveria ser de 9h10, aí eu saio de 8h50 para acabar essa aula. Tá? Então, vamos